contextualizar aqui com vocês, né? A gente viu na última aula esses grupos, né? Que eram os grupos ativistas, vamos dizer assim, na parte da política, né? Dentro do território brasileiro. Nós já conhecemos esses grupos e vimos o que cada um defende, tá? Isso daqui está na sua página 22. A partir daqui, 1831, a gente começa a perceber o início das regências. Dom Pedro I, ele parte em direção à Europa para resolver aquelas questões que a gente viu na aula passada, em relação à sua própria família e para garantir ali o trono, né? Que ele não queria que fosse de Dom Miguel de jeito nenhum. Ele queria que fosse sempre garantido ali em direção a um nível onde ele pudesse ter domínios. A gente viu isso aí bem colocado na aula passada. Só que Dom Pedro I, ele acabou sendo também uma espécie de alvo de liberdade, vamos dizer assim, né? O povo no Brasil clamava pela volta dele, né? O povo queria que ele retornasse, principalmente quem? Principalmente aí os grupos que eram os liberais moderados, né? A gente também tinha ali os absolutistas. Os absolutistas, eles falavam que o Dom Pedro tinha que voltar ao poder. Os liberais moderados, eles diziam que tinha que ter, sim, né, uma liderança política, né, que pudesse fazer com que o território nacional fosse novamente integrado. Mas os absolutistas queriam que somente Dom Pedro e mais ninguém, voltasse para o trono. Coitado, só se ele pudesse governar, né, lá das catacumbas, né, ou se algum médium pudesse fazer a regressão, porque em 1835 ele acaba morrendo, né, então ele ficou esses anos fora e acaba falecendo, ele não retorna ao Brasil, né? O filho dele fica aqui, né? Realmente o filho dele fica aqui. Ele não tem assim uma pessoa, né, que pudesse governar, tem que ser ele e as regências. Então, a partir desse momento a gente está vendo um Dom Pedro II, né, sendo incapaz de administrar a liderança política do país porque ele não é emancipado politicamente. E aí, imediatamente, a saída de Dom Pedro I daqui, a gente precisa ter o quê? Precisa instituir automaticamente a regência trina. Nesse momento, os parlamentares não estavam, né, na Assembleia, ela estava de recesso. E aí o jeito foi chamar quem pudesse vir, né, rapidamente, para poder executar as questões aí das eleições, né, para que pudesse ser instituída aí essa questão dos 3 regentes. Como vocês estão vendo aí, a gente tem 3 categorias, né, de pessoas dentro da Câmara dos Deputados, 3 grupos. Então o jeito foi pegar um dos liberais moderados, que era o central, e um dos absolutistas e colocar, né, na regência, para ficar uma coisa equilibrada, né? Além disso, olha que bonitinho aqui as fardas do exército da época, né? Além disso, a gente também observa o seguinte, que o poder moderador ele foi inutilizado nesse momento, o poder moderador já não existe a partir de agora imediatamente, né? E a Guarda Nacional, ela é instituída, né? O Exército Brasileiro, né, que existia desde 1822, enfrentava aí 2 fatores que preocupavam, né? Principalmente a questão da elite, que era o alto número de portugueses nos postos, né, nos postos de administração, e a constituição dessa base que era formada por pessoas de baixa renda. Então o que acontecia? A qualquer momento podia ter o quê? Uma revolução, né? E esse povo poderia se virar contra os seus líderes, porque a grande maioria eram portugueses. A gente viu na aula passada a guerra, né, das garrafadas, né, a noite das garrafadas, que foi justamente um protesto da população brasileira contra essa liderança massiva portuguesa, né? Os brasileiros não se davam mais com os portugueses, estava aquele clima de xenofobia no ar. Então era isso que a Guarda Nacional tinha medo. Peraí, eu vou ser o guarda dessa loucura toda aí? Peraí, tá errado, né? Eu sou guarda, mas aí quem tá no poder é português, quem não tá no poder, a base, né, da Constituição é brasileiro. Eu vou me enfiar no meio dessa briga aí? Vou nada. Então o jeito foi também dar uma situação de proteção para a Guarda Nacional. De que maneira? A Guarda Nacional foi criada
com cidadãos que tivessem uma renda mínima de 200 mil réis, né? E algumas cidades 100 mil réis, ou seja, não eram pessoas assim que ganhavam de uma maneira assim pouca, não eram pessoas necessitadas, né? Eram pessoas que tinham até mesmo algum tipo de cultura. O objetivo era fazer com que a paz no Brasil fosse garantida, né? A fim de enfraquecer, né, os dois lados, para não ter conflitos, né? Só que aí, a partir desse momento aqui, a gente também começa a ter um novo termo sendo utilizado, né? O termo que é utilizado é coronel. O que é o coronel? O coronel eram os grandes proprietários de terra, né? Que eram chamados de coronéis. Por que isso? Porque os coronéis, eles além de dominar, né, a população ali ao derredor, né, por serem pessoas de influência, poderiam ajudar a Guarda Nacional a influenciar os menores, né, os mais pobres. Então, o coronelismo começa a aparecer nesse momento aqui, né? E quem era o coronel? É o cara grandão, né? O cara que tem grande posse de terra, né? O cara que manda em tudo, o cara que manda na geral, vamos dizer assim, né? Então, esse apoio dos coronéis, que eram os grandes latifundiários, né, a fazer esse apoio para a Guarda Nacional, acaba fazendo aí com que o próprio Estado veja que isso é bom, porque ele tem a Guarda Nacional, mas ele também tem pessoas de influência que vão meio que dominar a situação se por acaso alguma rebelião acontecer. Assim, era garantida a vida tanto dos guardas nacionais como também dos cidadãos. Foi uma estratégia, né? Agora, o ponto de vista também que era falado e muito era a questão do federalismo, né? A gente falou isso daí na aula passada também. O federalismo era aquelas pessoas que falavam assim: você é nacional da onde? Qual que é a sua nacionalidade? Ah, eu sou de Pernambuco. Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Eles achavam que o território do Estado era a nacionalidade deles. Então, o federalismo, ele foi proposto aí como um ato adicional, né, dentro do ato adicional de 12 de agosto de 1834, e reformou a Constituição de 1824, dando um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, né, às províncias. Ou seja, cada província, cada estado poderia organizar melhor ali o seu orçamento, né, que é os seus tributos, o fluxo do seu dinheiro, os direitos, o direito de cobrar impostos, né, tudo aquilo que fosse necessário poderia ser alterado, desde que não ferisse a Constituição, né? Então, a partir daqui, alguns territórios, isso foi mais para acalmar, né, as encrencas, porque o federalismo estava gerando também uma repartição que muito em breve poderia acontecer se isso não fosse, se essa atitude não fosse tomada, que era a separação do norte com o sul do Brasil, né? Então, você imagina o norte e o sul do Brasil divididos em dois países. Isso poderia acontecer, mas como foi dada aí essa liberdade, essa autonomia, entre aspas, né, para as províncias, meio que eles foram assim engolindo a ideia de que eram donos dos próprios narizes e continuaram aí conduzindo aí as coisas dentro dos seus territórios, né? Isso gerou uma certa tranquilidade por um determinado tempo. Outra coisa também que aconteceu aqui é que aqui era chamado de presidentes da província, o que hoje a gente chama de governadores, né? Então, os presidentes da província, eles tinham aí uma nomeação trazida pelo governo central, ou seja, quem trazia essa nomeação eram aí as pessoas que faziam parte da Assembleia Legislativa, né? Então, eles ganhavam essa autonomia local para comandar aí as províncias. O ato adicional de 1834, ele estabeleceu que os regentes não iam mais utilizar o poder moderador, a gente já falou isso. Então, a partir de agora, o regente não pode usar o poder moderador para fazer o que ele bem entender. A partir de agora, a gente só tem o poder legislativo, o judiciário e o executivo. A gente não tem mais o poder moderador aqui, tá? Esse ato adicional, ele ficou em vigor até o início da Regência Una, né? Que foi comandado aí pelo padre Diogo Feijó, no Rio de Janeiro, certo? Então, a Regência Trina, ela teve também ali o Código do Processo Criminal, que esse Código do Processo Criminal, ele garantia poderes
para julgar as pessoas que cometiam crimes muito graves. Então criou-se um júri que não tinha isso, tá? Não tinha essa questão aí de um júri, de um juiz, né? Não tinha essa questão de condenar à prisão, não tinha isso determinado pelo júri e pelo juiz, tá? Isso era delegado por uma comissão que estava dentro da Assembleia Legislativa, isso anterior ao ato adicional. Depois do ato adicional, quando a regência trina foi instituída, os juízes foram instituídos também. É chamado de juiz de paz, certo? Juiz de paz, hoje no Brasil, não é somente aquele que vai julgar as causas, mas também aquele que celebra casamentos, né? Então a gente tem aqui uma aba, né, dentro do sistema judiciário, aonde o júri é criado pela primeira vez. A regência una começa agora em 1835. Por quê? A primeira regência, que é a primeira regência trina, que ela foi constituída numa forma emergencial. Pronto, Dom Pedro I saiu, o que a gente faz? Aí elegemos assim de uma maneira provisória 3 pessoas para administrar o país. A partir da dissolução dessa regência trina, começa-se então a regência trina, que ela vai ser a permanente. Após a permanente, a gente tem as regências unas, que começam em 1835. A primeira foi a do padre Feijó, que a gente acabou de falar, foi de 35 até 37, e dentro da administração do padre Feijó, tivemos algumas revoltas, que a gente vai ver cada uma delas individualmente, porque a gente tem que analisar o movimento social que cada uma constituiu, tá? E isso vale lembrar que a gente já viu na primeira aula que a gente estava falando a respeito desse tema. Eu trouxe para vocês assim uma cerejinha do bolo já adiantada, né? Para vocês experimentarem. Tá no YouTube esse vídeo, tá bom? É a triúltima aula que a gente fez, né? Sobre história, tá lá. E aqui a gente vai ver que a revolta chamada cabanagem e a farroupilha, elas estavam em vigor nesse momento. O regente Feijó, ele teve pouquíssimo apoio político no período que ele governou, né? E aí nessa década de 1830, né, como a gente está vendo, uma grave crise econômica acontece por conta do que? Da produção do açúcar, né? Que antigamente era a maior produção econômica, né? A maior guia econômica era a produção de açúcar. Quando ela entra em declínio, é porque os países holandeses, né, eles estavam ali divulgando a cana-de-açúcar também, né, fazendo com que a plantação da cana-de-açúcar pudesse ser feita ali nas Antilhas. Como o clima das Antilhas é um pouco favorável, né, um pouco melhor favorável, e o açúcar tinha uma maior qualidade e um menor preço, o açúcar do Brasil começou a perder mercado, porque ele era muito mais caro e a qualidade era inferior. Então, o que começa a acontecer aqui? Cai a produção do açúcar, entra o café, né? Então, está em baixa a produção do açúcar nesse momento e está em alta a produção do café. Descobriu-se que nas terras ali de São Paulo e de Minas Gerais, o terreno, né, o solo é muito produtivo, é o solo que a gente chama de terra roxa, né? Ótimo para a produção do café. Então, a partir desse momento, os grandes latifundiários deixam de produzir a cana, né? Deixam de produzir o açúcar para produzir o café. Isso muda totalmente a pontualidade econômica do Brasil nesse momento, né? Então, o Brasil ele se torna, nos anos seguintes, né, o principal produtor e exportador de café, né? E isso é assim por muito tempo. O café ficou sendo assim o ponto top de linha para ser vendido na economia do Brasil, certo? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão compreendendo? Querem fazer perguntas? Não? Pode continuar. Pode ir direto? Vai direto. Pronto. Qualquer coisa vocês podem voltar lá no grupo depois. Eu mandei o link do vídeo que a gente introduziu aqui a aula. Tá bom? Bom, diante disso que a gente está vendo, né, a população continua com péssimas condições de vida, em meio à pobreza, não tem emprego, falta de oportunidade, de estudo. Então, o Feijó pegou o Brasil quebrado.
Essa que é a real, né? E antes era uma regência trina, e agora que é uma regência una, que ele tá sozinho? Então, a gente tá vendo aí um quadro muito extremado. Revoltas, a queda, né, da produção do açúcar, pobreza, falta de oportunidade. Então, Feijó está numa situação bem difícil, né? E esses conflitos internos que estão acontecendo dentro das províncias, né, faz com que o Feijó renuncie, porque realmente é muita pressão, né, gente? Muita pressão. Poxa, o cara tá lá tentando fazer o trabalho dele para conduzir o país, mas tá tudo caindo, né, à sua volta. Então, quem sucedeu ele? Foi Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Ele é o segundo regente uno que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ele faz o que, o regente, que é o Araújo Lima, né? Ele promove a criação da escola militar, né? E ele ficou conhecido por isso, né? Pelo fim das medidas liberais que vigoraram até então. Você sabe, né? O colégio militar como é que é, né? O Matheus sabe como é que é isso, né, Matheus? Matheus conhece essa história direitinho, né, não? O Matheus não tá me assistindo, tá vendo? Eu tô falando com ele não tá me assistindo. Matheus, eu sei que você está aí, mas você está dormindo. Acorda pra cuspir, né? O Matheus queria ir para um colégio militar aí, esses dias esses dias não, né? Antes da pandemia tava falando isso. Então ele sabe como é que é lá dentro de uma escola militar. E então, o Araújo Lima, ele não era um liberal, tá? O Feijó, ele tá dentro desse grupo mais liberal moderado, tá bom? O Araújo Lima, não. O Araújo Lima, ele tá dentro aí daqueles que são mais conservadores, vamos colocar aqui, né? Esse texto que tá aí na página 24, a gente vai fazer aqui uma contextualização que diz assim: a sua medida mais significativa seria o ato que acabava com as políticas liberais que marcaram as regências anteriores, reformando o Código do Processo Criminal, que dava autonomia de julgamento às diferentes províncias, e elaborando-se uma lei interpretativa do ato adicional em 12 de maio de 1840. O objetivo era claro: pôr fim ao processo de autonomia provincial e municipal e manter o controle da política e do judiciário, bem nas mãos dos regentes. Visava controlar de vez não só as agitações locais, como os movimentos que continuavam a estourar nas diversas partes do país. Era o regresso de Araújo Lima. Então, perceba que agora a gente tem dentro da política do Brasil dois grupos, né? Aqueles que são os progressistas e os regressistas. O Araújo Lima, que é o nosso segundo regente da regência una, ele quer que todo o processo que adiantou até aqui regresse, volte para como era antes. Regressar é voltar. Então ele quer que todo o poder que foi dado, que foi liberado ali para as províncias, garantindo um pouco mais de autonomia para cada território, ele quer que isso seja revogado, ele quer tomar de volta, né? Ele quer colocar o fim da autonomia na província, ele quer manter o controle todo na mão de quem? Na mão dele, que é o regente. Ou seja, olha um absolutista querendo o poder aí aos tiquinhos, né? Aos pouquinhos. Você quer participar, produção? Diga aí. Eu vou fazer uma pergunta. Diga. Por que Dom Pedro ele deixou seu filho? Então, na aula passada a gente falou um monte de coisa a respeito, né? Deu uns pepino ruim, deu muito ruim lá em Portugal. Deu muito ruim. Eu vou mandar o link da minha aula para você assistir, você dá like e compartilha, tá bom? Você assiste minha aula, dá like, compartilha e depois você assiste Mas eu não tenho celular mais. Mas você tem computador. A sua mãe deixa você assistir. Ela é uma menina legal. Conheça aquela mulher. Ela é gente boa pra caramba. Mas das provas, não. Olha aí, gente. Olha aí o que eu tenho que aturar. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Então, gente, falando do Araújo Lima, né? Então, a gente tá dentro de... Agora a gente tá dentro de uma regência mais dura. Vocês estão percebendo essa mudança? Enquanto que o Feijó ele era mais solto, mais liberal, né? Vocês estão vendo que o Araújo Lima ele é mais assim, ó. Ei, mano, é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Tá entendendo? Então, isso vai mudar a cultura e a sociedade da nação brasileira. De que maneira? Ai, nossa, meu conteúdo já acaba aqui. Puxa vida. Não pode ser. Ah, bom, pensei que acabava aqui. Tem tanta coisa ainda pra gente falar e eu tô aqui. Vamos falar aqui um pouquinho da cultura e da sociedade, né? Ó. A organização social brasileira, ela sofreu uma alteração depois, né,
da saída de Dom Pedro I, lógico, né? O governo, né, queria aí que as pessoas tivessem uma assistência, né? Mas as pessoas ainda se sentiam muito ligadas aí às províncias, à federação como um todo. E a gente precisava de uma identidade nacional que todo mundo entendesse que era uma identidade legítima para todos. Todo mundo ainda era muito ligado ao federalismo, muito ligado, assim, sabe? Muito ligado ao federalismo. Eu sou de Pernambuco até morrer, eu luto pelas causas de Pernambuco até morrer. E a ideia que era preciso passar aqui é que todo mundo tinha que lutar pelo Brasil e não pelo seu lugar de origem, porque isso daí ia fazer a dissolução do país, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem um regente que está pensando mais no seu próprio umbigo, ele quer restaurar toda a sua autoridade para si, né? E a gente precisa de uma identidade nacional. Todo mundo tem que dizer, eu sou brasileiro, né? Então, com esse propósito, né, de manter as pessoas pensando nisso, de se manterem concentradas numa união, né, nacional, é que entram aí um trabalho muito relevante dos artistas, dos escritores, dos pintores e dos historiadores da época. Olha a arte entrando aí também na história, tá vendo? A arte e a história são sempre coligadas. E aí eles começaram, então... Diga, pode falar. Em todo campo que tem história, tem arte. Em todo campo tem arte, tem história. Exatamente. Elas são ligadas, né? Elas são processos interligados. Então, para a gente poder fazer com que a opinião popular entendesse a importância de você ter um país unificado, é que a arte e a literatura e a pintura vão entrar para poder formar a opinião do brasileiro, né? Então, por exemplo, tinha perguntas assim: o que caracterizava uma pessoa nascida no Brasil, né? O que verdadeiramente era a arte nacional, né? Quais seriam os nossos símbolos? O que iria representar a nossa nação? A gente precisava de algo que todo mundo olhasse e dissesse, pronto, isso me representa. Então, em 1838 foi criado o IHGB, que mais tarde se torna o IBGE, tá? É o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele tinha o objetivo de destacar a história do Brasil, de estudar a história do Brasil, de coletar documentos que fossem importantes para que você pudesse relacionar e reforçar a imagem da monarquia no Brasil. Ou seja, nós precisávamos divulgar uma ideia de que tínhamos um líder e que o Brasil não estava solto a esmo, não estava solto na pista, não. Tem gente aí tomando conta da gente. Então, Dom Pedro II, ele passa a ser o garoto propaganda. Ele passa a ser o modelo, literalmente, igual é hoje que a gente fala, né? Sabe quando você pega a Gisele Bündchen, que ela vai desfilar maravilhosamente nas passarelas? Dom Pedro foi o nosso Gisele Bündchen, vamos falar assim, né? Ele passou a ser constituído, pintado, assim, várias vezes, né? Ele passou a ser retratado várias vezes, e sempre que ele era retratado com a farda nacional, né? Porque a imagem da monarquia tinha que ser divulgada de uma maneira boa, né? Então, outra criação também que foi trazida na regência de Araújo Lima foi o Colégio Pedro II, né? Considerado aí referência de educação na época, né? Então, o Colégio Pedro II existe até hoje, tá? O Colégio Pedro II existe até hoje, e eu quero confirmar se é o mesmo que tem lá em São Paulo. Deixa eu só ver se é o mesmo, se é o que tem em São Paulo ou se é o que tem no Rio de Janeiro. Porque eu não sei se lá em São Paulo é Pedro II ou é Pedro I. Deixa eu ver aqui. É no Rio de Janeiro, pronto. O Colégio Pedro II, ele é lá no Rio de Janeiro, tá? No centro do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem o Colégio Pedro I. Não, tem Pedro II também. Tem Pedro II também. Então, Dom Pedro II, ele passa a ser o patrono da instituição, né? E ele vai ser utilizado sempre para divulgar, né? Para mostrar uma boa imagem da monarquia. Então, a partir desse momento aqui, Dom Pedro é o garoto propaganda da monarquia no Brasil. Vai vendo a situação, né? E quem instituiu isso foi Araújo Lima, tá? Da Regência I na segunda. Bom, quando essas instituições foram fundadas, né?
houve um sentimento, né, de, pelo menos, né, no país, como tinha muitos problemas com vários conflitos, né, as pessoas achavam que naquele momento aquilo ali não era o adequado, né, não era o momento de você instituir ali uma escola, referência de educação, porque a situação no Brasil estava feia, eram muitos os protestos, né, e aí estava assim em vista, né, o medo de acontecer aí uma questão de separação dos territórios brasileiros. Então, nesse período aqui, uma lei é aprovada, a Lei Feijó. A Lei Feijó, ela proibia a importação dos escravizados. A gente ainda está em 1831. 1831 ainda tem muito escravo no Brasil, porque a escravidão no Brasil vai acabar só em 1888, tecnicamente, tá? Olha a briga. Olha a briga. Olha a briga. Tem tanta hora pra vocês brigar, vai brigar agora. As cachorrinhas brigando aqui. Vai pra lá. Alva é nervosa, viu? Deixa a Paula em paz. Bom, essa lei aqui, a Lei Feijó, ela foi feita em retribuição ao apoio diplomático dos ingleses, certo? Para que Portugal reconhecesse a independência do país. Então, isso aconteceu para que o Brasil ele fosse forçado, vamos colocar assim, tá? Os ingleses, eles vieram até o Brasil, né? Para reconhecer a independência do país, ficou estabelecido ali um tratado onde o comércio de escravos teria que ser paralisado, tá? Então ficou definido que o Brasil não podia mais comercializar escravos. Ele não podia mais fazer isso. Claro que isso não aconteceu, né? Essas leis aqui que eu vou mostrar para vocês, elas vão ser chamadas de leis para o inglês ver, tá? Principalmente essa daqui. Por quê? Porque vamos dizer assim, não podia mais fazer o tráfico de escravos, ok? O que é o tráfico de escravos? É ir lá na África, pegar o escravo e trazer para o Brasil. Não podia fazer isso. Beleza. Mas podia vender escravo no território brasileiro. Não tinha problema. Se o escravo já estivesse no território brasileiro, podia vender. Agora, qual que era o interesse da Inglaterra no Brasil em não comercializar escravo? A Inglaterra estava vivendo um período de expansão industrial. Então está acontecendo ali as prévias da Revolução Industrial. A indústria, ela anda lado a lado com a questão do comércio, certo? Então, como é que eu vou expandir a indústria se negro não recebe dinheiro e, portanto, não pode comprar? Então é inviável. Eu tenho que abolir a escravidão para que as pessoas tenham acesso à remuneração e assim poder pagar pelos produtos que eu estou assim, produzindo, né? Então, o roubo de escravos aumentou demais no Brasil, já que ele não poderia mais ser comercializado pelo tráfico, né? Então, aqui os escravos aqui no Brasil, eles eram roubados com muita frequência, né? E aí, para que eles não fossem descobertos, para que o roubo não fosse descoberto, esses negros roubados, eles passavam a ter outros nomes, né? E eles acabavam aceitando, se no caso para eles fossem bons, para não terem mais maus tratos, né? Para não sofrerem nas mãos de pessoas que iriam maltratá-los, né? Vocês sabem como é que era a escravidão naquele período, né? Os negros sofriam muito, apanhavam demais. Então, às vezes, esse tipo de situação favorecia para que eles fugissem dos maus tratos, por exemplo. Mas aumentou demais a escravização ilegal de pessoas que eram libertas, né? Tinham muitos africanos, né, ou até mesmo brasileiros, que eram libertos nesse período, mas eram novamente escravizados ilegalmente, né? Então, essa lei, essa primeira lei que vocês estão vendo aqui contra a escravidão, ela confundiu demais a cabeça de um monte de gente. Não pode mais trazer escravo da África, mas pode vender e comprar escravo no território brasileiro. Como os escravos ficaram cada vez mais escassos, né, porque não trazia mais escravo da África, então a mão de obra ficou cada vez mais difícil de achar.
Por isso que aumentou demais o roubo de escravos. Vocês estão entendendo? Porque escravo não era gente para eles, pessoal. Escravo era um pedaço de coisas. Entende? Escravidão aqui no Brasil era coisas, não era gente, que eles não pensavam assim, tá? Então, olha só aonde a gente está se enfiando. A crise no Brasil está indo cada vez pior, né? Então, a gente está vendo que temos aqui um fragmento de texto que eu vou ler para vocês. Ele vai ajudar vocês a compreender essa lei para inglês ver, que eu acabei de falar para vocês. Ou então, a lei que não pegou, né? Era uma lei, mas não teve jeito. Aumentou ainda mais, né, a questão aí do roubo de escravos e o trabalho escravo ilegal. Tá aqui, ó. Diante do fato óbvio, reconhecido por autoridades públicas e senhores de escravos contemporâneos, de que a propriedade escrava originária na importação de africanos após 1831 era ilegal. Não é tarefa fácil entender como foi possível conduzir instituições, negócios e relações sociais de modo a contornar o assunto ou silenciar sobre ele. Então, você imagina, em vez da gente poder favorecer aí a libertação dos escravos, a gente foi configurar ainda mais a prisão de cada um deles. Vamos fazer essa atividade aqui da página 25, que nós já estamos aqui. Aqui está assim, ó, de acordo com o texto, a lei de 1831, que é a lei Feijó, ela foi desrespeitada no Brasil. Explique como e por que isso acontecia. Quem quer arriscar aí um palpite, já que a gente já está falando do assunto? 25. Yeah. Oi? Amanhã a escola é aberta? É não. É não? Não. Tá bom. Por que em 1831 a lei que criminalizava, vamos colocar assim, né, o tráfico de escravos, ela não funcionou? Quem pode falar? Porque eles não estavam respeitando. E eles não respeitavam por quê? O Brasil não dava essa lei porque para eles queriam se expandir muito mais e para isso eles não queriam pagar, porque isso era mais prático e mais econômico para eles. Interessante. Alguém mais quer colocar alguma resposta? Gente, vocês estão percebendo como que as coisas no Brasil não funcionam desde muitos anos atrás? Meu Deus do céu, é muito nítido. Quem quer falar? Porque eles acabaram acostumando com isso de não ter que pagar escravos e acabar lucrando mais, né? Porque normalmente quando a gente paga empregados, nosso lucro diminui um pouco. Muito bem pontuado. É isso mesmo. Se acostumaram e queriam sempre mais e mais dinheiro. E era um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, não tendo que pagar salários de empregados. Muito bem, é isso mesmo. Boa pontuação. Então a gente tem aqui uma proposta de resposta, vocês podem configurar de vocês, tá bom? Tá dizendo assim, ó. O que a gente espera que vocês compreendam é que a escravidão, ela era tida como algo natural e ao mesmo tempo como algo necessário para o pleno funcionamento do Brasil naquela época. Mesmo que eles fossem libertos, né, às vezes eles se mantinham como escravos, porque eles não tinham para onde ir mesmo, eles não tinham casa, eles não tinham o que fazer. Então eles permaneciam ali. Então, a sociedade da época, ela não queria que o tráfico de escravos acabasse, porque eles já estavam acostumados a viver daquele jeito, né? Então, o que eles fizeram? Eles burlavam a lei, né? Passavam por cima da lei, como todo mundo faz hoje também, né? Então, os traficantes, né? Os negociantes de escravos, os comerciantes de escravos, né? Eles começaram a fazer o quê? Eles sequestravam escravos em vários lugares para manter o seu negócio funcionando. Né? Por quê? Porque a sociedade era daquele jeito. Imagina uma crise como a que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a pandemia do coronavírus, né? Bota todo mundo sem saber como fazer. Hoje ninguém mais sabe, né, como é que trabalha. Tivemos que aprender a trabalhar no home office, né? Motivou a gente a trabalhar de uma maneira diferente. Aqui é do mesmo jeito.
naquela época, antigamente, ninguém sabia trabalhar de outra maneira a não ser tendo mão de obra escrava, né? E isso levou muitas pessoas a se virem com pés e mãos atados. Poxa, eu preciso de escravos para manter o meu negócio, né? E é triste dizer isso, mas era o que acontecia, tá? Então, não é muito fácil a gente falar disso, a gente sabe que é difícil, mas era uma realidade da época, tá bom? Então, configurem aí as suas respostas, tá certo? Que a gente vai já passar para a página 26 do nosso livro, certo? A gente vai ver um pouquinho das revoltas, talvez a gente nem consiga ver todas as revoltas hoje, porque eu queria chegar lá no golpe de maioridade, mas vamos fazer assim? Eu vou deixar, né? Vou deixar só uma revolta para a aula de hoje, tá? E as demais revoltas a gente pega na aula que vem, porque eu quero falar melhor sobre elas. Eu quero falar de 4 revoltas em especial na próxima aula, que é a cabanagem, a revolta dos malês, a farroupilha e a sabinada. Por que eu quero tratar isso com vocês na próxima aula? Primeiro de tudo, deixa eu ver só uma questãozinha aqui básica, né? Eu quero que vocês, depois a gente vai organizar vocês em um júri, onde a gente vai ter aqui esses espaços. A gente já falou um pouquinho de cada uma dessas revoltas, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais com o júri. Com o júri a gente aprende muito mais, eu acho, né? Eu vou separar um grupo de alunos que vão fazer parte aí da revolta da cabanagem. Vocês vão estudar a respeito e vão trazer o seu ponto de vista a respeito dessa luta. Outros vão fornecer a revolta dos malês, outros vão fazer parte do farroupilha e outro do sabinada, tá bom? E a partir daí a gente vai configurar bem melhor o entendimento de cada uma dessas revoltas e por que elas são tão importantes para o território brasileiro. Deixa eu só aqui averiguar 2 coisinhas que são muito importantes hoje. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. História, pronto. O conteúdo de história, ele foi separado para vocês estudarem no seminário até a página 25, que é a página que a gente está agora, tá bom? Então, isso significa que nós estamos com o nosso conteúdo estudado. Então, eu vou deixar assim as últimas 4 revoltas para a gente trabalhar melhor na aula seguinte. Eu quero trabalhar bem isso aqui com vocês. É uma questão social, tem a ver com o nosso reconhecimento de nação. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, nós vamos falar sobre as rebeliões aqui na página 25. E eu vou destacar só uma para a gente iniciar, tá? Que é a revolta chamada Rusga. A gente vai falar da Rusga agora, tá? Então, aqui na página 25, a gente vai ver essa sensação, né, de mudança, vamos dizer assim, a palavra certa é mudança, que acontece no território brasileiro. A Dom Pedro I abdica, a gente já viu na última aula, essa sensação de independência do Brasil em relação aos portugueses está acontecendo, né? Nós estamos vendo aqui o inglês, né, os ingleses fazendo uma interferência, né, sobre o Brasil a respeito do comércio, do tráfico de negros. A emancipação política do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro, né? Mas o período regencial, ele acaba enfraquecendo a centralização do poder. O povo estava acostumado com o escravo, o povo estava acostumado com o poder absolutista, mas aí o período regencial vem e dissolve tudo isso, né? Então, assim que isso acontece, o povo, ele começa a passar por uma situação de desconforto, porque de repente você está num sistema governamental e de repente você passa para o outro. Aquilo gera realmente uma sensação estranha. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? E aqui nesse mapa, a gente está vendo as revoltas, as organizações das revoltas, onde elas ocorreram, né? Aqui, ó, no roxinho, que vocês estão vendo, é o estado do Pará, mas antes ele era conhecido como Grão-Pará, né? Aqui aconteceu a revolta que a gente chama de cabanagem. A gente vai ver na próxima aula. Essa próxima aula, ela muito provavelmente vai acontecer no dia 9 de outubro, tá bom? Porque a gente vai passar pelos períodos de seminários, então muito provavelmente vai ser no dia 9 de outubro essa próxima aula.
E aí a gente vai se preparar para um próximo júri, que vai ser no dia 16, tá? De outubro. Então vocês vão pegar aí o conhecimento e vão defender na aula seguinte. Aqui no Mato Grosso, a gente vai ter a revolta da Rusga, que é o que a gente vai falar agora. Aqui na região da Bahia, a gente vai ter a Sabinada e a revolta dos Malês. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a Farroupilha. E aqui no Maranhão, a gente vai ter a Balaiada. Todas essas revoltas foram muito importantes para o contexto de sociedade brasileira. A gente precisa ver isso, tá? É um movimento mais exaltado, com um ideal liberalista. Lembrando que nós estamos sendo influenciados, sim, pelas ideias iluministas que a Europa já trazia nesse período, tá? Então, esse tempo das regências, que foi um tempo bem curtinho, de 1831 até 1840, foi um período de muita mudança, em pouquíssimo tempo, né? E aqui a gente vai ver várias condições, vários interesses de vários grupos diversos. Tem a elite, tem os coronéis, tem o povo, tem os regentes, tudo isso explodindo, né, no ideal de liberdade do homem, marcado principalmente pelas atitudes dos grupos liberais exaltados. Ou seja, a maior ação das pessoas que fizeram esses eventos, né, esses movimentos, são daqueles que reagiram com maior intensidade à questão da centralização ao poder político, que já estavam considerando nas mãos ali do Dom Pedro II. Mas como vocês podem ver, a falta de uma pessoa no poder estava gerando toda essa bagunça no Brasil, né? Então isso aqui é muito importante a gente contextualizar. Indo mais um pouquinho, a gente vai ver a Rusga. A Rusga que ela aconteceu aqui, ó, nessa região aqui do Mato Grosso do Sul, no Brasil, tá? Bom, a gente está vendo que a maioria das revoltas envolvia disputas entre brasileiros e portugueses. Ok. A gente está vendo aqui uma situação de intolerância, porque os portugueses sempre estavam no poder e os brasileiros nunca podiam, né, ter cargos públicos. Então, portugueses e brasileiros até aqui não se dão bem, tá? Então, a participação popular, ela acaba gerando medo na elite urbana, nos proprietários de terra. Ou seja, a gente precisa perceber que a população está fazendo ameaças, né, em relação aí àqueles que têm muitas coisas, aqueles que têm muitas posses de terra. Então, essa agitação iria facilmente gerar revoltas que a partir desse período elas começam a ocorrer. A gente vai falar da Rusga hoje e vamos deixar a cabanagem, a sabinada, vamos deixar a revolta dos Malês e a Farroupilha para a próxima aula, tá? Então, aqui aconteceu no território de Mato Grosso, né, na cidade de Cuiabá. Esse desentendimento político aconteceu aí entre os conservadores e os liberais, tá? Eles se aproveitaram aí do clima de instabilidade, os grupos da sociedade estavam protestando pela questão da miséria, as dificuldades que eles estavam passando dentro das províncias, a crise econômica de 1830, que também estava fazendo todo mundo passar muita necessidade. E os portugueses, eles eram chamados de bicudos pelos revoltosos, né? Então, aqueles que são os revoltosos da Rusga chamavam os portugueses de bicudos. E eles eram culpados daquela má situação na região. Logicamente, porque eles é que estavam no poder. Eram aí os portugueses que estavam no poder nessa época. Por isso que eles culpavam, por isso que a população culpava eles pela situação que estava sendo vivida no momento. Então, em 1833, um ano antes da revolta chamada Rusga, foi fundada uma sociedade chamada Zelosos da Independência. E isso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre vai ocorrer. Sempre uma sociedade, um grupo, uma organização vai ser formada antes da revolta acontecer. Aí, em 30 de maio de 1834, iniciou-se a Rusga, que foi um ataque direto aos portugueses. Gente, foi uma matança degenerada, morreu muita gente, certo? E essa revolta aí também aconteceu o quê? A destruição dos comércios, o ataque às casas portuguesas. Olha a loucura. Pensa, um monte de gente, um monte de brasileiro quebrando tudo. Foi pior que a noite das garrafadas.
Então, como ocorreu em outros movimentos da época, a rusga ela acabou sendo reprimida pelas tropas oficiais, né? A Guarda Nacional foi lá, muitos integrantes foram presos, né? Esses integrantes são castigados publicamente para conter novas revoltas, mas não houve mudança nenhuma, nem na economia e nem na sociedade, né, ali das províncias do Mato Grosso, certo? O que vai ocasionar as nossas próximas revoltas, que vão ser piores do que essa que você está vendo aqui agora, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo bem, de boa, favorável? Tá de boa. Tá? Do jeito que a gente tá, já morreu tanta gente. Eu disse a vocês no começo do ano que o livro do 8º ano de história ia sair sangue nesse ano, não disse? O negócio é feio. Então, ó... Rapaz, será que o próximo júri vai ser presencial ou vai ser online? Você já pensou a gente fazer um júri presencial, mano? Que louco! Será? Já tá marcada a aula. Já tá marcada a aula. Próxima aula, a gente vai ver as 4 revoltas principais. Não que a rusga não seja, mas vamos dizer que em vista das outras, essa foi mais fraquinha. Vocês vão ver como é que foi as outras. Se essa daqui já teve morte pra caramba, imagina a próxima. E aí, no dia 16 de outubro, hein, gente? Se tiver aula presencial, eita, nós que nós vamos dar, ó, de 10 nesse negócio, viu? Vai ser massa demais. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá bom? Nós terminamos por hoje. E eu vou parar a minha gravação.